A Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo dá as boas-vindas a você para mais essa entrevista, que hoje contará com a presença da doutora Luciana Bergamo. Luciana Bergamo, que é promotora de justiça da infância e juventude aqui na capital de São Paulo. E hoje o nosso tema, nessa magnífica entrevista que a doutora Luciana vai nos conceder, trata sobre crianças e adolescentes transgênero. A doutora Luciana, como a gente já informou aqui na abertura do nosso programa, ela tem trabalhado bastante com esse tema enquanto promotora do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo. Doutora Luciana, por favor, conte pra gente um pouquinho da sua trajetória neste tema que envolve crianças e adolescentes trans. Doutor Marcelo, a trajetória, em realidade, é recente, porque esse assunto ainda é desconhecido pela nossa sociedade em geral. Então, é preciso muito cuidado e muita cautela para tratar deste assunto. No âmbito do Ministério Público, a primeira vez que nós, na promotoria, fomos provocados foi em 2021, quando um grupo de mães nos reclamou, nos procurou para reclamar que não estava conseguindo incluir o nome social nos documentos de identidade dos seus filhos menores de 18 anos, dos seus filhos crianças e adolescentes. Então, foi a primeira provocação de âmbito coletivo, difuso, que chegou às portas da Promotoria de Justiça. Nós apuramos ali num primeiro momento, instauramos um procedimento e verificamos de fato que o Instituto de Identificação estava condicionando a inclusão do nome social de crianças e adolescentes nos registros de identidade à manifestação do Ministério Público ou ordem judicial. E que não era previsto em lei? Não, de forma nenhuma. A lei que trata desse assunto, que concede o direito de inclusão do nome social nos documentos, ela não prevê, né, que para essa inclusão haja necessidade de manifestação do Ministério Público ou ordem judicial. Basta que o pai ou a mãe desta criança e deste adolescente requeiram isso administrativamente no Instituto de Identificação. Mas isso estava acontecendo em âmbito estadual. Então, foi um primeiro contato, né? Embora eu trabalhe na área da infância e juventude há mais de 25 anos, 20 anos, entre 20 e 25, foi o primeiro contato que nós, na Promotoria de Justiça em que eu trabalho, tivemos com este assunto. E foi a partir daí, portanto, muito recentemente, né? Não me considero uma pessoa especialista no assunto de crianças e adolescentes transgêneros, e sim em infância e juventude, em direito de infância e juventude. Foi a primeira vez que nós nos debruçamos em relação ao tema de forma muito mais ampla do que apenas cuidar para que os registros dos nomes, para que a inclusão dos nomes fosse feita nos documentos de identidade. Claro, partirmos daí, porque esta foi uma demanda social e nós temos obrigação de responder a uma demanda social. Mas, a partir daí, nós começamos a estudar o tema e estudar a questão, porque sabíamos que outras questões a respeito de crianças e adolescentes transgêneros viriam. E, sobretudo, porque o tema é ainda desconhecido, é objeto de tabu e é objeto de muito desconhecimento. Então, nós estamos ainda numa fase em que nós precisamos estudar o tema, nos capacitar com quem conhece o tema, para podermos trabalhar neste... É novo para todo mundo, inclusive para a gente. Então, essa foi a primeira demanda que o Ministério Público do Estado de São Paulo lidou, podemos assim dizer, com a questão trans, especificamente para crianças e adolescentes. Mais recentemente, parece que houve uma nova demanda. Eu gostaria que a senhora explicasse, por favor, para as pessoas, que a gente pudesse entender melhor a realidade de pessoas trans, especificamente crianças e adolescentes, e a interação que está havendo agora com o Ministério Público na sua pessoa. Tá bem. Muito obrigada pela pergunta, doutor Marcelo. Assusta um pouco, né, quando a gente fala de crianças e adolescentes trans. A sociedade se assusta, o tema é desconhecido, mas essas crianças e esses adolescentes, assim como os adultos, elas existem. Elas estão na escola, elas estão nas entidades de acolhimento, elas existem. E há necessidade de que nós conheçamos a questão para que não incorramos em discriminação, vedada pela Constituição Federal. Mais recentemente, isso é uma demanda do ano passado, 2022,
As entidades de acolhimento de crianças e adolescentes, que são os abrigos, conhecidos popularmente como abrigos, mas na realidade o termo correto é entidade de acolhimento institucional, começaram a reportar dificuldades para o encaminhamento de crianças e adolescentes transgêneros. Ou seja, essas entidades acolhem crianças e adolescentes por ordem judicial, elas lá estão afastadas de suas famílias por ordem judicial, e esses serviços de acolhimento, esses abrigos, nomenclatura antiga, atualmente serviços de acolhimento, estavam nos noticiando que estavam encontrando dificuldades para o atendimento dessa população. Ou seja, nos territórios em que esses serviços de acolhimento estão sediados, não estavam encontrando atendimento para essa população. Como lidar, como encaminhar tanto atendimento em saúde como atendimento em assistência social. Então, esta é uma demanda, claro, a questão já existe, né? Mas essa foi uma demanda que chegou com força na Promotoria de Justiça em 2022. Por quê? Porque a equipe técnica do Ministério Público, psicólogos, assistentes sociais, também, ao visitar essas entidades de acolhimento, começaram a provocar este tema dentro das entidades de acolhimento, para verificar se as crianças e adolescentes lá acolhidas estavam recebendo um tratamento livre de discriminação dentro do ambiente que é a casa delas, né? Serviços de acolhimento são as casas dessas crianças e adolescentes. Então, a equipe do Ministério Público, psicólogas e assistentes sociais, começaram a se atentar para essa questão dentro das entidades de acolhimento. E quando a senhora fala em cuidado com as crianças e adolescentes para não serem discriminadas, o que a senhora quer dizer mais especificamente? E até uma segunda pergunta. Que tipo de demandas mais específicas a senhora recebeu dessas instituições, popularmente chamadas de abrigos, em relação às crianças e adolescentes trans? Doutor Marcelo, nós somos profissionais do direito. Nós temos como missão observar a legislação constitucional e infraconstitucional. Então, o nosso trabalho, embora nós não sejamos profundos conhecimentos do tema, eu, pelo menos, não sou, estou muito longe disso, nós sabemos, né, que todo ser humano, né, não apenas crianças e adolescentes, mas, sobretudo, crianças e adolescentes, têm direito a crescerem, a se desenvolverem, a viverem livres do preconceito, né? Um dos fundamentos da República Brasileira, que está previsto na Constituição Federal, no Estatuto, no artigo 3º, né, um dos objetivos é justamente o bem de todos. Né? Então, pessoas têm direito a viverem livres de qualquer tipo de preconceito, seja de raça, seja de cor, seja de religião, qualquer tipo de preconceito. Com as crianças e os adolescentes, não é diferente, né? Eles são sujeitos de direito com prioridade absoluta em relação a toda a população, porque eles são seres em desenvolvimento. Então, não existe diferença, ou não pode existir diferença em termos de direitos entre crianças e adolescentes que são trans e crianças e adolescentes que não são trans. Todas têm o mesmo direito. E este é o papel dos profissionais do direito, não só do Ministério Público, né? Nós estamos aqui na Casa da Cidadania. Este é o papel de todo profissional do direito. Zelar pelo que está escrito na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente quando se fala de crianças e adolescentes. O que nós queremos? O que a sociedade quer? O que a Constituição quer? Adultos, crianças e adolescentes, sobretudo, mais felizes, né? Mais engajados socialmente. Especificamente no que diz respeito a crianças e adolescentes, nós queremos crianças e adolescentes, a legislação quer que cresçam livre de toda forma de preconceito, que tenham seus direitos ao respeito, à dignidade, à saúde, não só física, como emocional, né? Então, quando nós falamos do atendimento que as crianças precisam ter, todas elas, inclusive
as trans, nós estamos falando do direito ao respeito, à dignidade e do direito à saúde. Né? Não que essas crianças tenham qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de doença, não é isso. Elas têm uma condição desconhecida ainda socialmente e, por isso, elas precisam de um acompanhamento. E na questão específica das demandas que a senhora recebeu dessas entidades em relação às crianças e adolescentes trans, em termos de atendimento ou dificuldade de atendimento, que essa é uma questão mais recente, a senhora disse, de 2022, não é isso? Isso. Por conta do trabalho que a equipe técnica do Ministério Público também passou a fazer dentro dessas entidades de acolhimento institucional, as entidades também foram provocadas a falar deste tema. E porque provocadas também foram, não só por isso, foram trazendo questões que as angustiavam em relação às crianças e adolescentes trans. Uma entidade de acolhimento institucional recebe crianças encaminhadas pelo juiz, pela juíza da infância e juventude. Recebe crianças, recebem adolescentes e eles precisam estar preparados, a sua equipe técnica, a equipe em geral, para atender essas crianças e adolescentes, para bem atender essas crianças e adolescentes. Então, isso já vem sendo feito há algum tempo, e o que essas entidades nos trouxeram é que elas estavam com dificuldade de encontrar serviços de saúde e de assistência social que atendessem essas crianças e adolescentes trans. Eles não estavam tendo como encaminhar essas crianças e adolescentes. Muitas vezes no seu território, né, eu volto a dizer, essas entidades são a casa dessas crianças, ainda que de forma transitória por um período, né? Então, essas crianças e adolescentes precisam receber todo tipo de atendimento. E essas entidades, psicólogo, assistente social, gerente dessas entidades, passaram a nos noticiar a falta de serviços. Foi então que o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, nós ali, resolvemos instaurar um procedimento aqui na capital para mapear as entidades, os serviços de saúde, os equipamentos de saúde que atendem crianças e adolescentes trans. Num primeiro momento, a ideia é apenas mapear, saber exatamente o que existe para atender essa população. Quais os serviços de saúde, quais os serviços de assistência social especializados. Então, o primeiro momento é este. É tão novo ainda o trabalho que nós precisamos ter um diagnóstico da situação, né, do atendimento a essas crianças e adolescentes. Então, o objetivo inicial desse procedimento instaurado agora em janeiro de 2023 é justamente mapear para que não, num segundo momento, nós possamos trabalhar com as políticas públicas, sempre sob o ponto de vista legal, não é? Crianças e adolescentes são sujeitos de direito, têm direito à dignidade, ao respeito e a crescerem livres de qualquer espécie de discriminação. Então, doutora Luciana, nós já podemos perceber que existe sim a realidade de crianças e adolescentes trans e que o Ministério Público do Estado de São Paulo está atento a essa questão, que muito nos alegra, especialmente quando a senhora disse agora na questão do direito à não discriminação, da saúde física, da saúde mental, da saúde do ser humano, inclusive para as crianças e adolescentes trans. A questão agora é a gente pensar nesse elemento de crianças e adolescentes trans, nesse conceito, porque existe ainda muito desconhecimento, como a senhora mesma disse, na questão de como uma pessoa pode ser considerada trans, o que um pai faz, um pai e uma mãe fazem com essa criança, e também que tipo de acompanhamento essa criança e esse adolescente, quando supostamente identificado e teoricamente identificado como uma pessoa trans, que tipo de acompanhamento deve ser feito até para respeito à sua não discriminação e à sua dignidade enquanto ser humano? Nessa trajetória, doutor Marcelo, estudando um pouco mais, lendo sobre o assunto, buscando profissionais que trabalham com essa população, né, nós fomos obrigados a refletir sobre isso. E eu passei a refletir de uma forma bastante singela e bastante simples, né? Eu fiquei imaginando, se nós, adultos, cisgêneros, né, quando nós não estamos satisfeitos
com o nosso peso, porque ele está acima do que deveria, ou porque nós estamos nos sentindo magros demais, ou porque nós não gostamos do nosso nariz, ou de alguma característica física, a gente sente na pele essa dor, este incômodo, né? Simplesmente, muitas vezes, porque nós não gostamos de ser calvos, ou porque nós não gostamos do nosso nariz, ou porque nós temos um sobrepeso. E eu fiquei imaginando como deve ser para adultos também, mas para crianças que não se identificam com o seu próprio gênero. Não é? Suponho, e depois fui constatar, né, suponho e é um sofrimento muito grande. A pessoa não se reconhecer no próprio corpo. Se uma característica, uma orelha maior, um nariz maior, já nos incomoda profundamente, já nos torna muitas vezes tristes, eu fiquei imaginando no que diz respeito ao universo infantil. Uma criança que não se reconhece no próprio corpo. Isso existe, né? Eu não gosto da palavra modismo, isso muitas vezes, e por desconhecimento, não vai aqui uma crítica, isso é a moda, isso é a televisão que está levantando esse tema. Não, isso existe, e para quem estuda, e para quem conhece profundamente o tema, isso sempre existiu, né? Isso está aí posto. Só que, atualmente, felizmente, né, nós temos tecnologia, nós temos conhecimentos científicos suficiente para fazer com que estas crianças sofram menos, né? E é isso que buscam estes atendimentos todos, minimizar o sofrimento de crianças e adolescentes, possibilitar a elas que cresçam com seus direitos assegurados, que cresçam felizes, que possam ser cidadãos encaixados nessa sociedade, recebidos por essa sociedade. Nós estamos falando de seres humanos, de crianças e adolescentes que sofrem e sofrem muito. Eu acabei, nessa trajetória toda, conhecendo o trabalho do Hospital das Clínicas, da USP, do ambulatório transdisciplinar de gênero, conhecido como Antigos, que atende crianças e adolescentes transgêneros desde 2010, não é? E aí, ali, lendo, eu acabei conhecendo, não profundamente, volto a dizer, o assunto é novo para todos nós, né, ou pelo menos para a maioria da população. E por que desconhecido? Porque 99% da população é cisgênero, ou seja, se reconhece no corpo em que nasceram, como nasceram, com a identidade que nasceram. Nós estamos falando de 1%, segundo o que se estuda. Então, nós estamos falando de 1% da população. Então, é absolutamente natural que as pessoas não conheçam o tema. Assim, e porque nós também falamos de sexualidade, às vezes o tema é revestido, é visto como tabu. Então, se parece, não, mas crianças e adolescentes trans, elas nascem assim, né? Elas não se tornam transgênero, elas nascem assim, e quem conhece profundamente o tema diz que a identidade de gênero se forma mais ou menos a partir dos 4 anos de idade, né? Mas essas crianças já manifestam esse desconforto com o próprio corpo a partir do 1º ano, 2º ano de vida. Então, é um menino que quer brincar de bonecas, ou é uma menina que quer brincar de carrinho, é um menino, né, que quer roupas tradicionalmente destinadas a meninas, ou é uma menina que quer usar roupas de menino, isso desde sempre. Isso desde que nascem, né? O fato é que os serviços justamente precisam dar conta dessa demanda. Normalmente, esses serviços eles são procurados por pais e mães. São pais e mães, ou cuidadores, ou responsáveis, angustiados, sem saber o que está acontecendo, sem saber lidar com os seus filhos, que vão em busca desses atendimentos todos. Então, são pais e mães que também precisam ser acompanhados, né? Toda a família precisa ser acompanhada. Nós estamos falando de pais e mães que são as primeiras pessoas que querem o bem-estar dos seus filhos e começam a verificar que tem alguma coisa diferente
diferente, não é uma doença, é algo diferente que merece atenção. Então, normalmente, são pais e mães que procuram esses atendimentos. Ninguém vai atrás dessas crianças e adolescentes. São pais e mães que notam, né, algo diferente nos seus filhos, algo digno de nota, e que vão procurar o atendimento porque querem que seus filhos cresçam felizes, que não sejam vítimas de discriminação, e eles também vão ser atendidos e vão ser orientados, não é? Ao contrário do que se diz aí, não é uma criança, não chega num serviço. Eu falei do ambulatório do Hospital das Clínicas, mas existem outros serviços no Brasil e no mundo que atendem essas crianças e adolescentes. E aqui no Brasil, esses atendimentos eles são feitos segundo o protocolo do SUS, né? O nosso Sistema Único de Saúde, ele tem um protocolo para atender crianças e adolescentes. Então, não é nada novo, né? No sentido de há uma disciplina para isso. E esses centros de atendimento, eles devem seguir esses protocolos e devem seguir também a resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, existem várias etapas deste acompanhamento da criança e da família. Todo esse acompanhamento ele é feito com autorização e com a presença de pai e mãe. Ele está respaldado no protocolo do Sistema Único de Saúde e em resolução do Conselho Federal de Medicina. Eu acho muito interessante o que a senhora está falando, porque a gente tem que lembrar aqui que nós estamos falando com uma promotora de justiça, além de ser muito simpática, é uma promotora de justiça e está falando em nome também da lei e do Ministério Público. Então, as suas observações, elas são extremamente fundamentadas, livres de preconceito, mas sim atentas ao que a lei diz. E a senhora pode explicar, então, por favor, dentro também da sua área e com seu nível de conhecimento, sempre respeitando os profissionais mais específicos dessa área, o que se faz especificamente, por exemplo, no ambulatório do Hospital das Clínicas, porque existem alguns termos como bloqueio hormonal, hormonização, para que as pessoas também possam desmistificar e não entrar também nas notícias que não têm fundamento especificamente jurídico. O que a gente sempre recomenda é que as pessoas, antes de falarem, isso vale para qualquer tema, leiam a respeito, conversem com quem conhece a questão, né? Nós não podemos ser levianos a ponto de sair falando a respeito daquilo que nós não conhecemos. Isso vale para todos os campos da vida, mas isso vale, sobretudo, num tema que ainda é novo, que ainda é desconhecido, não é? Então, eu não vou poder falar com profundidade, com absoluta propriedade, a respeito do que é feito no Hospital das Clínicas, no ambulatório específico que cuida de crianças e adolescentes trans. Eu posso apenas dar uma ideia do que lá é feito, para relatar um pouco, nos contrapor, né, aquilo que vem comumente sendo dito. Que absurdo, estão transformando nossas crianças, estão criando adolescentes e crianças trans, isso é uma moda, esse serviço não serve. Não, vamos conhecer esse serviço, né? Vamos primeiro pensar que este serviço atua pelo SUS, com um protocolo do SUS autorizado pelo Conselho Federal de Medicina e cumpre regras atinentes a não só o Sistema Único de Saúde, como o Conselho Federal de Medicina. Então, em linhas muito gerais, com o parco conhecimento que eu ainda tenho, eles atendem ali crianças e adolescentes. Tem crianças que chegam numa tenridade, com 4 anos, posso até contar um caso, se houver interesse da parte de vocês, um caso específico, e tem crianças que chegam numa idade de 8, 9, 10 anos, e tem adolescentes que ali chegam buscando tratamento. A fila de espera é bastante grande, né? Eles atendem, salvo engano meu, 280 entre crianças e adolescentes, e me parece que tem uma fila de espera para atendimento de 150 crianças e adolescentes, se eu não estou enganada com os números, que às vezes eu não consigo
memorizá-los de maneira absolutamente adequada, mas é próximo, se não for isso, é próximo disso. Então, tem uma lista de espera para atendimento. E esse caso que a senhora mencionou, de uma criança de 4 anos, acho que seria interessante, porque quando nós trazemos um caso concreto, a reflexão, a gente lembra que nós estamos falando de vidas, de crianças que estão vivas, que adolescentes que estão vivas, e que existe uma família que as recebe e que as educa e vive essas questões da transexualidade. Por favor, doutora Luciana, conte para nós este caso, guardado, obviamente, todos os sigilos legais. Eu vou contar um caso de uma criança, de uma família, pai e mãe de uma criança trans. Conta o chefe lá, o coordenador do ambulatório de transdisciplinar de identidade de gênero do Hospital das Clínicas, cujo trabalho teve início em 2010, que ele recebeu ali uma família, né, mãe, pai e uma criança de 4 anos de idade. E este pai, esta mãe pediram para serem atendidas. Antes, o ambulatório tratava apenas de adultos. E esse pai e essa mãe pediram muito para que o filho deles fosse atendido. Porque desde o seu primeiro ano de vida, 1 ano e meio, 2 anos, ele, apesar de ter nascido menino, né, com sexo biológico masculino, ele não se identificava com absolutamente nada desse universo. Com 2 anos, 1 ano e meio, ele queria brincar de boneca, ele buscava objetos próprios do mundo feminino, cores do mundo feminino, e era uma criança muito introvertida, muito retraída, triste e, às vezes, até agressiva. E os pais, que viviam no interior do estado, se não me engano, do Mato Grosso do Sul, de uma cidade pequena, vieram espontaneamente a São Paulo, procuraram um ambulatório para saber como lidar com o próprio filho, que apresentava até já aos 4 anos de idade a agressividade, né? E o doutor Alexandre conta ali que os pais já tinham feito de tudo, já tinham procurado. A mãe era evangélica, o pai era militar, numa cidade pequena, e eles já tinham feito o que era possível e impossível para atender o próprio filho. Procuraram o pastor, então o pastor disse, olha, nasceu como menino, tem que ser tratado como menino. Procuraram a psicóloga da cidade, de referência, a psicóloga disse, nasceu como menino, precisa ser tratado como menino. Mas os pais não se conformaram e buscaram o atendimento no Hospital das Clínicas. E ali, a equipe do Hospital das Clínicas, até onde eu tenho conhecimento, ela é multidisciplinar, né? São médicos, psicólogos, assistente social, educador físico, e essa criança foi ali atendida. E essa criança só conseguiu se manifestar, porque ela ficava num canto e era muito arredia, quando o médico começou a perguntar sobre bonecas, apesar de ser um menino, né? E ele se abriu, contou quantas bonecas tinha, disse quais eram os nomes dessas bonecas, e começou a fazer a manter alguma espécie de contato com o médico ali. Muito resumidamente, eles voltaram para casa, para a cidade deles, ali no Mato Grosso, e os pais resolveram fazer o seguinte. Dentro de casa, autorizaram que ele se vestisse, se portasse como uma menina. Mas, fora de casa, eles decidiram, naquele ambiente, eles decidiram que ele continuaria se vestindo de menino, né, e se portando como tal, enfim. Só que essa criança entrou na escola. Quando ela foi para a escola, ela começou a perguntar por que ela não podia se apresentar como menina, não é? Também fora de casa. Por que ela podia ser menina só dentro de casa? E aí eles voltam, salvo engano meu, para o ambulatório do Hospital das Clínicas e se inicia aí o tratamento
Hoje, essa criança, aquela então criança, né? Hoje, uma menina trans já tem 15 anos de idade e continua sendo ou acompanhada aqui pelo Hospital das Clínicas. Então, às vezes, por desconhecimento, esta criança teve a sorte, não sei se eu posso falar em sorte, de contar com pai e mãe que, com todas as dificuldades de viver numa cidade pequena e de desconhecer, acolheram. Então, os pais e mães, via de regra, buscam acolher os seus próprios filhos. Não é em toda a família que isso acontece. Por isso que nós temos notícia de uma população transgênero, inclusive, que muitas vezes é abandonada pela família, ainda na adolescência, passam a ter vivência de rua, a se prostituir. Então, nós precisamos difundir conhecimento, porque essas crianças e adolescentes têm direito a crescer em ambiente protegido, a receberem acompanhamento, a serem felizes. Então, imagina o que esta criança, o sofrimento que esta criança foi poupada. Porque logo com 4 ou 6 anos de idade, a família já buscou um atendimento, já buscou um acompanhamento, e essa criança pôde ser, né, exatamente quem ela era, né? Ela se via como uma menina. Então, essa criança cresceu, né, e chegou à puberdade podendo ser quem ela era. Então, existem meios, né, sabendo lidar com a própria identidade, conhecendo as questões que permeavam o universo transgênero e, assim, a sua família. Assim, logo de início, logo que essa criança pôde se vestir como uma menina, brincar com brinquedos próprios de meninas, ela se transformou. Contam os pais, a história ali relata que ela passou a ser mais acessível, que diminuiu consideravelmente a agressividade, a violência, quando ela pôde expressar exatamente aquilo que ela era, né? Então, essas crianças existem, essas crianças precisam ser acompanhadas, porque a gente quer? Não, porque é direito de toda criança ter um acompanhamento de acordo com a condição que ostenta. E é isso que nós, profissionais do direito, em qualquer setor em que estejamos, precisamos trabalhar para que essas crianças cresçam livres de qualquer tipo de discriminação, possam expressar exatamente o que elas são, possam crescer num ambiente tranquilo e seguro, porque esse direito de todas as crianças, né? Nisso se constitui o nosso trabalho, fazer valer a Constituição Federal, fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se hoje, com o conhecimento que se tem, né, é possível minimizar sofrimento, este é o objetivo. Este é o objetivo da lei. Nós estamos falando de saúde mental, de saúde emocional, que todas as crianças têm direito. Não é uma doença, né? Já foi considerada uma doença, assim como a homossexualidade, né? Mas não é considerada uma doença. É considerada uma condição característica que caracteriza aquela criança ou adolescente. Por que ela não deve ter os mesmos direitos? Ela tem. Né? E por desconhecimento social, não digo nem má fé, nós precisamos garantir que elas cresçam livres e felizes como toda criança, né? Que elas tenham os seus direitos ao respeito, à dignidade, e que elas cresçam livres do preconceito, que elas sejam felizes, em resumo. É isso que todo pai quer, toda mãe quer, né, ou quase toda, mas todo pai e toda mãe em geral, é isso que o legislador constitucional determina. Então, é a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação em geral, que deve pautar a atividade do profissional do direito em geral. Todos têm direito a crescer livres de qualquer tipo de preconceito. E o que a senhora pode dizer, então, sobre o que se chama, ou conhecido como
Bloqueio hormonal e hormonização. Vamos explicar um pouquinho essas palavras para as pessoas que estão aqui conosco? Vamos falar um pouquinho do atendimento, não vou nem falar de tratamento, porque parece que a pessoa tem uma doença, e a criança, o adolescente ou o adulto não são portadores de doença nenhuma. Então, essas crianças, adolescentes e adultos têm direito a este acompanhamento. Não é real se supor que uma criança de 4 ou 5 anos vá chegar num serviço de atendimento especializado. Aqui no Brasil não existe só o serviço do Hospital das Clínicas, existem outros 4 centros que atendem, todos na região sul e sudeste, pelo Sistema Único de Saúde, inclusive, né, pelo Sistema Único de Saúde, ninguém vai ali decidir pela criança se ela vai continuar com o gênero se expressando conforme o sexo biológico ou que ela vai virar uma criança transgênero. Essa criança vai ser acompanhada. E quando ainda ela está na primeira infância, até os 6 anos, ou ainda depois disso, ela é acompanhada. Não é o pai, não é a mãe, não é o médico, não é o psicólogo, a psicóloga, assistente social que vão decidir por ela se ela vai ser transgênero ou não. Ela vai ser acompanhada. E o que normalmente se admite é que elas socialmente se apresente como ela se enxerga. Então, se é um menino, se enxerga como uma menina, ela vai usar roupa com características femininas, ela vai brincar com os brinquedos próprios dessa idade, e socialmente, ela vai se apresentar como ela se vê, como ela se enxerga, né? E não com o sexo biológico com o qual ela nasceu. Ninguém faz o tratamento de hormonização, né? Ninguém faz o bloqueio hormonal ou o tratamento hormonal antes de se chegar na puberdade. Volto a dizer, não conheço profundamente o tema, mas é preciso dizer que nestes centros especializados, nestes equipamentos, é feito um acompanhamento, tudo sob supervisão, decisões conjuntas que incluem a família. Pode acontecer de quando esta criança atinge a puberdade, que se faça o que se chama de bloqueio hormonal. Então, se trabalha, vou tentar explicar de uma maneira bastante simples, se trabalha para que a criança não desenvolva características do seu sexo biológico. Então, se nasceu, vamos assim, menino, e se enxerga como uma menina, quando chega na puberdade, o que vai acontecer? Vai ter barba, né? Vai desenvolver características masculinas. Então, se decide, né, fazer o bloqueio hormonal para que lá para frente se previnam outros tipos de problema. Agora, isso é feito por uma equipe multidisciplinar e o bloqueio hormonal ele é reversível. Há possibilidade de reversão desse bloqueio hormonal. Simplesmente não deixa aquela criança desenvolver características do seu sexo biológico, para que isso não implique sofrimento mais para frente. Quando nós falamos, não do bloqueio, mas depois da introdução do tratamento hormonal, ou seja, a criança ou adolescente receber, aí no caso o adolescente, receber o hormônio do sexo com o qual ela se identifica, isso só pode ser feito a partir dos 16 anos. E qualquer cirurgia que popularmente nós chamamos de mudança de sexo, mas não é esse o termo, né? É de redesignação de gênero, ela só pode ser feita a partir dos 18 anos de idade. Não é? Então, uma criança não vai chegar num centro de atendimento e vai receber hormônios imediatamente. Este acompanhamento é feito ao longo da sua infância, ao longo da sua adolescente, seguindo protocolos, e ele é absolutamente individualizado
porque uma criança não é igual a outra criança, um adolescente não é igual a outro adolescente. É feito por uma equipe composta por vários profissionais, acompanhados e desde que a família esteja de acordo. Então, existem critérios, né? A gente tem que tomar cuidado para não sair por aí falando o que nós não conhecemos. Não é? Existe o protocolo do SUS, existe a autorização do Conselho Federal de Medicina, e é com base nisso que todo este acompanhamento ele é feito. Volto a dizer, eventual cirurgia de redesignação de sexo, de redesignação, só pode ser feito a partir dos 18 anos de idade. Não envolve crianças e adolescentes. A hormonização somente a partir dos 16 anos e seguindo uma série de protocolos. Tudo isso se eu não estiver incorrendo em alguma falta de técnica, porque no que diz respeito ao aspecto médico, psicológico, eu não me considero absolutamente apta para falar. Tudo que eu estou falando diz respeito àquilo que eu precisei saber para bem desenvolver o trabalho com esta população, para fazer com que ela não seja vítima de nenhuma forma de discriminação. Nosso trabalho ali é assegurar que essas crianças e adolescentes, sob o ponto de vista jurídico, têm os mesmos direitos que qualquer outra criança e adolescente. Doutora Luciana, muitíssimo obrigado pelas tuas informações, os seus esclarecimentos. Lembrando que nós estamos falando com uma pessoa que é uma profissional do Ministério Público do Estado de São Paulo, uma promotora da infância e juventude aqui da capital de São Paulo. E com essas menções e esses esclarecimentos, a gente pede para a senhora trazer para o nosso público a sua mensagem sobre as crianças e adolescentes trans, seja para as próprias famílias e seja para a sociedade como um todo. Crianças e adolescentes trans existem, estão aí na sociedade. Não reconhecê-las como tal significa, pode significar preconceito. Elas existem, elas estão aí e nós temos obrigação de nos informarmos a respeito disso para não reproduzirmos inverdades, porque reproduzindo inverdades nós podemos causar um sofrimento ainda maior para quem já sofre em decorrência de características pessoais que não combinam com o que está social e culturalmente imposto. Pais e mães, procurem os serviços. Vocês são as primeiras pessoas que querem ver seus filhos, suas crianças crescerem saudáveis, do ponto de vista físico e emocional. Esses serviços estão aí, talvez ainda não em quantidade, da qualidade desejável, mas existe a possibilidade de que suas crianças cresçam de maneira feliz, saudável, embora não se encaixem hoje num padrão cultural, social, predominantemente aceito. E nós, profissionais do direito, temos o dever de velar para que também essas crianças tenham todos os seus direitos assegurados. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, né? Fazer com que a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja efetivamente observado em benefício de crianças e adolescentes. E assim agradecemos mais uma vez a presença da doutora Luciana Bergamo, contribuindo com seus conhecimentos, sua experiência, sua vivência e suas orientações fundamentais para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, solidária e humana. Eu é que agradeço essa oportunidade de falar do trabalho do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude aqui da capital, e aproveito a oportunidade para parabenizar a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da Seccional aqui de São Paulo. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada por essa oportunidade. Em nome da doutora Heloísa Alves, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da Seccional São Paulo, que está sob a gestão da doutora Patrícia Vanzolini, nós agradecemos também a sua presença e até a próxima oportunidade.